pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mitrango. Hoje estou aqui para fazer o abecedário dos melhores jogadores da história do Futebol Clube do Porto. Mas antes, tenho que colocar apenas alguns segundos da grande figura mítica do Futebol Clube do Porto e eterna Jorge Nuno Pinto da Costa a falar. Quero dizer-vos que estou muito grato a todos. Foram anos inesquecíveis para mim. 42 anos é mais tempo do que a maior parte da vida que vocês têm. Mas dediquei-o ao Futebol Clube do Porto, dediquei-os a vós e estou muito contente. Já que ouvimos a grande figura Pinto da Costa a falar, vamos, sem mais demoras, para o vídeo. Começamos com um dos melhores centrais da história do Futebol Clube do Porto. É o terceiro jogador com mais jogos da história do clube, tendo 474 jogos e marcou 18 golos. Uma peça muito importante para o plantel do Porto naquela altura. Apresento-vos Aloísio! O jogo que eu escolhi foi pela sua consistência defensiva que ele deu ao clube e acho que é um jogo que também muitos chefes do Porto gostam muito. Apresento-vos Bruno Alves! Aqui em Malta temos um dos jogadores que foi muito, mas muito importante para a conquista da Liga dos Campeões de 2003-2004. É um jogador que destacou-se também no meio campo por ser um jogador muito, mas muito consistente e em 165 jogos marcou 18 golos. Apresento-vos o Ministro Costinha! Aqui em Malta temos um dos melhores médios ofensivos da história do Futebol Clube do Porto. É um jogador que destacou-se muito pelas suas assistências. No total fez 94 assistências no clube em 228 jogos. Apresento-vos o Mago do Dragão, Deco! Aqui nesta letra foi muito complicado encontrar jogadores, mas este jogador, para além dos gols que ele marcou no Futebol Clube do Porto, que foram muitos, também ganhou títulos pelo clube. É um jogador que já compararam um bocado com o Lewandowski, por causa que disseram leva a qualquer coisa. Vocês já devem saber de quem é que eu estou a falar. Apresento-vos Evanilson! Este jogador tinha que estar, porque se trata do melhor marcador da história do Futebol Clube do Porto. Este jogador fez cerca de 355 jogos no clube do Dragão e foi um jogador que já no tempo recente teve uma exposição com o nome dele para homenagear os seus grandes feitos que ele teve no Porto. Apresento-vos o Bibota e o fenómeno dos goleadores do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes. Nesta letra, malta, temos um jogador que conseguiu vencer 11 títulos pela história do Futebol Clube do Porto. Foi uma peça muito importante para a conquista da Liga Europa de 2010-2011 e é um jogador que tinha um remate super potente. Apresento-vos Guarim! Aqui em Malta é uma letra bastante discutida porque há dois jogadores que tiveram um grande impacto no Futebol Clube do Porto com esta letra e o jogo que eu escolhi é um dos jogadores também com muitos jogos na história do Futebol Clube do Porto, em cerca de 334 jogos, e foi um grande guarda-redes e um dos maiores pilares, sem sombra de dúvida, da baliza do Futebol Clube do Porto. Apresento-vos uma das maiores lendas da baliza do Dragão, Elton! Aqui em Malta temos um dos melhores centrais da história do Futebol Clube do Porto. Em 253 jogos marcou cerca de 30 golos. É um jogador que atualmente está na equipa do Futebol Clube do Porto, só que ainda não jogou na época 2024-2025, mas mesmo assim é uma grande lenda da história do Porto. Apresento-vos Ivan Marcano! Este jogador não podia faltar e tinha que estar obrigatoriamente neste abecedário. O jogador com mais jogos da história do Futebol Clube do Porto e que ele é conhecido como Camisola 2. E também como lateral direito marcou 20 golos. Vocês se calhar já devem saber de quem é que eu estou a falar. Apresento-vos João Pinto! Opa! Nesta letra, malta, é sempre muito difícil de encontrar jogadores e o jogo que eu escolhi foi um jogo que em 168 jogos fez 61 golos. É um jogo que não conhecia, mas que agora fico a conhecer. Não sei se também vocês conhecem, mas
vou-vos dizer qual é o nome dele. Apresento-vos Costalino. Nesta letra, malta, temos um dos melhores médios ofensivos da história do Futebol Clube do Porto. É um bocadinho diferente do Deco, visto que ele é um jogador que tinha mais visão para os golos e o seu trajeto do Porto acabou com 241 jogos e 61 golos. Apresento-vos o mago argentino Lucho González. Aqui, malta, temos um dos melhores jogadores da Argélia que já jogou na história do Futebol Clube do Porto, que foi o autor daquele gol de calcanhar da final da Liga dos Campeões da época 1986-1987, e acho que é também outro dos jogadores que é muito lembrado pelo Porto, principalmente por causa disso, mas mesmo pelo seu trajeto no clube, porque ele acabou com 74 golos na história do Futebol Clube do Porto. Apresento-vos o mago argelino Magé! Aqui, malta, temos um dos bons laterais que já passou na história do Futebol Clube do Porto e que até poderia dar uma mãozinha à equipa desta temporada. Destacou-se pelas suas grandes assistências que fez cerca de 10 assistências na história do Futebol Clube do Porto. Também acho que, para mim, dos outros jogadores da letra N, este acho que é o jogador que teve em melhor plano no Porto. Apresento-vos Nuno Valente. Nesta letra, malta, temos outro dos grandes jogadores que já passou pela história do Futebol Clube do Porto. Ele atualmente ainda joga futebol. É um jogador que em 283 jogos marcou 31 golos e fez 68 assistências e foi o autor de, quando venceu o título, ele disse esta frase: chora bebê. Apresento-vos Otávio. Aqui temos uma das grandiosas lendas do Futebol Clube do Porto. Recentemente retirou-se, mas até dava uma perninha sem sombra de dúvida nesta equipa do Porto e também dava uma perna na seleção, sendo que ele também foi uma excelentíssima figura pela sua grande longevidade e pelos seus grandes jogos, quer na seleção, quer no Porto. Apresento-vos o grandioso, a lenda Pepe! Aqui, malta, temos um dos grandes jogadores que já passou pelo Futebol Clube do Porto. Destacava-se muito pelas suas fintas, pelas suas grandiosas trivelas e que teve um grande impacto, sobretudo no Futebol Clube do Porto e também na Seleção Nacional. Apresento-vos o rei das trivelas, Quaresma! Nesta letra, malta, temos outro dos grandes médios que já jogou na história do Futebol Clube do Porto. Ele é conhecido por ser a tal formiga atómica. Apresento-vos Rui Barros. Aqui nesta letra, malta, temos, na minha opinião, aquele que eu achei o melhor jogador com a letra S. Em 236 jogos fez 50 golos e é um jogador que destacava-se muito pela sua grande velocidade. Tinha que estar também aqui na minha ótica. Apresento-vos Silvestre Varela. Temos uma das grandes peças do Porto neste tempo recente. Um jogador que foi comprado do Porto ao Rio Ave e veio para o Futebol Clube do Porto fazer 182 jogos, 91 golos e 47 assistências. Apresento-vos a lenda iraniana Taremi. Aqui, malta, temos um dos jogadores mais consistentes do meio campo do Futebol Clube do Porto no tempo recente. Foi pena que ele depois tenha saído a custo zero para outro clube, visto que para o Porto era uma peça fundamental. Apresento-vos Uribe. Temos o segundo jogador com mais jogos da história do Futebol Clube do Porto. A sua posição era guarda-redes e quando esteve no Porto foi uma grande, mas grande muralha na formação portista. Este jogador tinha que estar também aqui, sem sombra de dúvida. Apresento-vos o campeão dos campeões, Vítor Bahia. Aqui nesta letra, malta, foi uma letra que eu tive muita dificuldade em encontrar e eu não queria colocar este jogador, mas este jogador teve um grande impacto no Futebol Clube do Porto, apesar de ser um jogador que acabou de sair do Dragão e que falhou 2 penaltis e uma recarga de uma maneira um bocadinho
péssima, mas esteve em grande nível no Futebol Clube Porto. Apresento-vos Wenderson Galeno. X, o que é? Letra X, não encontrei ninguém. Y. Nesta letra, malta, temos um dos melhores extremos que já jogou no Futebol Clube Porto. Em 215 jogos, marcou 54 jogos, fez muita magia quando esteve no Porto, desde 2014, 2015 até 2018, 2019. Apresento-vos Yacine Brahimi. Por último, temos uma figura notável na década de 80 pelo Futebol Clube Porto. Foi um dos melhores guarda-redes também do Porto nessa mesma década. Apresento-vos Zé Beto.